Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. No vídeo de hoje vamos falar aqui a respeito da coletiva do Rogério Ceni pós-jogo, vamos falar de Daniel Alves, vamos falar de Toró e vamos falar de Claudinho, meia aí que pode estar de saída do futebol russo. Antes de mais nada, vou pedir para você para se inscrever no canal, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas do São Paulo e resenha aqui para você. Também vou pedir para você para deixar o seu like, deixe o seu like aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais, que isso aqui seja cada vez mais divulgado na plataforma do YouTube para outros São Paulinos. Também lembrar aqui para você que se você quiser garantir a sua camisa de time, seja do São Paulo ou de qualquer outra equipe, como essa aqui, essa braba camisa nova número 1, cara, o link do meu site tá aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram. Me segue nas outras redes sociais e vamos começar falando aqui da coletiva do Rogério Ceni, que o São Paulo perdeu por 3-1 do Flamengo, poderia ter sido mais, poderia ter sido 5, 6, que o Flamengo estava engolindo o São Paulo e o Jandrei estava salvando tudo. Que bela partida fez o Jandrei ontem, poderia ter sido bem mais. É triste porque mesmo ele fazendo uma partida boa, o time não conseguiu sequer um empate. Mas é que a gente tem que pontuar que sim, a partida de Jandrei foi excelente ontem. Ele falou que o São Paulo jogou de igual para igual ali com o Flamengo. E vamos contextualizar isso aqui, porque o que acontece? A torcida do São Paulo, desde o ano passado, que teve essa situação do rebaixamento e volta da torcida para os estádios, foi uma torcida que, por ser muito grande, se envolveu muito nessa questão de rede social. Quando retornou, aí o São Paulino quer compensar, quer ir no estádio todo jogo, ou seja, São Paulo tá lotando mais jogos, isso aliado a um ídolo no comando do clube, identificação com os jogadores da base estão sendo mais utilizados, tudo isso traz o torcedor para mais perto. O torcedor do São Paulo tá vivendo mais intensamente o clube nesse momento. E o que acontece com isso? Para momento bom, isso é excelente. O São Paulo lota jogos, a torcida vive intensamente essas partidas como viveu a classificação para cima do Corinthians. O primeiro jogo e vitória por 3-1 para cima do Palmeiras poderia ter sido 4-5 para o São Paulo. O que é ruim é quando perde, porque todo esse movimento positivo que tá fazendo a torcida do São Paulo vira negativo quando perde. Tudo passa a não prestar, o técnico passa a não prestar, inclusive é lógico, sempre tem isso, teve gente pedindo a saída do técnico Rogério Ceni. Vou lembrar para vocês aquilo que eu falei desde o começo do ano. O time do Rogério Ceni, isso tanto no Flamengo como no Fortaleza e até no Cruzeiro, por mais ter sido a passagem dele no Cruzeiro muito catastrófica, muito turbulenta, muito prejudicada por questões internas, mas em todas as passagens dele pelos clubes, o time joga mal em alguns momentos, com o Rogério Ceni que ter sido majoritariamente fora de casa, mas vai entregar resultado, nem que seja um resultado a longo prazo, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro ou em fases decisivas as Copas, como foi no Campeonato Paulista. Mas às vezes o time vai jogar mal. Você vai olhar para esse time e vai pensar, esse time não vai conseguir vencer o Flamengo. E às vezes ele vai lá e vai vencer o Flamengo, como venceu o Palmeiras, como venceu o Corinthians, que tem gente agora colocando como postulante ao título que a gente sabe que não é. Então vou lembrar disso antes de falar, porque a galera se esquece disso e pensa que o São Paulo, que enfiou um 4-0 no Atlético Paranaense, tem a obrigação de ser da mesma forma e golear o Flamengo na casa do Flamengo. Isso não vai acontecer. Se você acha que isso vai acontecer, eu recomendo que você volte pra vida. Às vezes o São Paulo vai jogar mal mesmo, com um jogador que você não gosta mesmo, e vai conseguir um resultado até razoável. E ontem estava conseguindo até dado momento, segundo tempo ali, o São Paulo começou empatando por 1-1. O Rogério Ceni mexeu mal, é verdade, demorou para mexer na equipe, do jeito que a equipe estava jogando, era para ele ter voltado para o segundo tempo, já colocando 3 ou 4 jogadores, porque nitidamente estava acontecendo a mesma coisa que aconteceu contra o Palmeiras. Era para ter colocado mais meio campista, era para ter colocado logo de cara ele o Sara, era para ter colocado o Luciano,
ano, pra ter colocado, sei lá, o Nicão, Arboleda na zaga, tudo isso era pra ter sido mudado e não foi, beleza? Vou lembrar aqui pra vocês, ele também pediu a contratação do Colorado e do Patrick, os dois estavam à disposição para o jogo de ontem, nenhum dos dois foram colocados. Se ele pediu o jogador tá à disposição e acerta o tempo como esses dois, é jogo pra ele colocar esses dois, cara, porque ele vai continuar repetindo a mesma estratégia sempre que o time vai jogar fora de casa, porque esse time do São Paulo, ele é novo, ele nitidamente está sentindo o peso de jogar fora de casa contra times que têm uma torcida minimamente presente, caso do Flamengo e caso também do Palmeiras. Me preocupa bastante qual vai ser a postura contra o Red Bull Bragantino, porque a torcida dos caras nem é essa coisa toda. A gente vai jogar contra eles de novo em Bragança agora e a gente vai ter que chegar lá e fazer resultado. Lembrando para vocês, tomamos um 4-3 do Red Bull Bragantino fora de casa nesse Campeonato Paulista desse ano. Então me preocupa sim um pouco como vai ser a postura do São Paulo contra o Juventude fora de casa e como vai ser contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Porque o São Paulo ano passado não sofria só contra time grande fora de casa. Qualquer time que o São Paulo fosse jogar fora de casa era difícil de sair o resultado. Inclusive, naquele campeonato que o São Paulo se livra do rebaixamento, a única vitória do São Paulo fora de casa foi contra o Palmeiras. Excelente vitória. O técnico do Palmeiras usou o time totalmente alternativo e foi importantíssimo para o que foi o campeonato. Mas foi a única vitória do São Paulo fora de casa no Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni no ano passado. Uma estatística interessante que eu levantei lá para vocês, o São Paulo fez 4 jogos fora de casa contra times da Série A em 2022. Ao todo foram 4 partidas, uma vitória de São Paulo contra o Santos por 3-0 e 3 derrotas, que foi contra o Red Bull Bragantino 4-3, ou 3-1 para o Flamengo ontem e o 4-0 fora de casa no jogo da volta do Campeonato Paulista. São 11 gols tomados em 4 jogos. Mais precisamente, esses 11 gols foram tomados em 3 partidas. Eu não gosto muito de colocar esse Santos no meio, porque o Santos realmente está castigado ultimamente, né? Um time realmente com o elenco muito fraco, muito conturbado ali, o ambiente do Santos, mas para fins estatísticos tem que ser considerado. Então, como eu falei, a galera se espandou um pouco com esse ponto da coletiva do Rogério Ceni, que falou que jogou ali de igual para igual com o Flamengo. O que eu acho é o seguinte, é muito fácil falar do jogo depois que ele acabou, né? Vai ter gente falando ali que o São Paulo tinha que segurar 1-1, o São Paulo partiu para cima e por isso tomou muito contra-ataque e o Flamengo matou o jogo, mas se tivesse virado o jogo, o Rogério Ceni seria gênio agora. Se o Wellington não erra um bote infantil no Isla, se o Léo não desvia uma bola de um chute que ele não sabia se ia conseguir desviar, ele talvez não tivesse sido tão criticado. E por que eu tô falando do Léo? Teve gente já vindo defender o Léo, porque ele é humilde, né? O Isla chuta a bola e o Léo tenta fazer esse movimento aqui com a cabeça. Ele não tenta cortar, porque qual é o movimento de cortar nesse lance? É você cabecear assim pra linha de fundo. Não foi isso que o Léo tentou fazer. O Léo tentou cabecear de dentro pra fora pra continuar a jogada. É algo que nitidamente o Arboleda, por exemplo, não faria. Ele fez um movimento que ele inventou da cabeça dele, desviou a bola e dificultou ainda mais uma defesa do Jandrei naquele lance. A queima-roupa ali fica impossível do goleiro pegar. Então, por isso a minha crítica ao Léo nesse lance. Então, se o time consegue um empate ou consegue ali mesmo a virada, o Rogério Ceni é gênio. Como não conseguiu, o Rogério Ceni passa a ser um cara burro e etc, etc. A gente sabe como a torcida do São Paulo funciona. Na minha opinião, ele só mexeu errado na equipe. Ele começa com a escalação errada de novo, recheado de jogadores jovens e mexe mal durante a partida. Fora isso, não vi nenhum absurdo, ele foi coerente com aquilo que ele tá fazendo desde o começo da temporada. E para completar, ele falou que o São Paulo tem uma sequência agora difícil fora de casa, como eu já falei para vocês que vai pegar agora o Juventude fora de casa, depois o Red Bull Bragantino fora de casa. Ele falou contra o Juventude, ele vai com o que ele tiver de melhor, porque é um campeonato, a Copa do Brasil é um torneio que dá muito dinheiro para o São Paulo. Eu concordo com ele. Na verdade, eu faria ele da seguinte forma: ontem o time perdeu pro Flamengo. Irmão, aí é problema do jogador que perdeu. Vai o time titular contra o Juventude, titular entre aspas, né? Pode mexer uma outra peça ali que ninguém vai achar ruim. Por exemplo, tira o Léo, coloca o Arboleda aí descansado. Sei lá, coloca o Reinaldo no lado esquerdo, coloca o Luciano ali no lugar do Éder, tira o Alisson do time. Se mudar isso, vai ser um time alternativo entre aspas, que esses caras conseguem jogar no time dito
titular. E ali contra o Red Bull Bragantino, você volta a colocar o time titular novamente e poupa na Sul-Americana no jogo fora de casa contra o Jorge Wilstermann. Eu acho que esse é o melhor caminho para o São Paulo viver bem essa sequência de jogos fora de casa até o final do mês de abril. Ele também foi perguntado a respeito do volante Luan. Muita gente também achou um absurdo ele ter entrado com Pablo Maia e Nestor, só que ele sempre entrou com Pablo Maia e Nestor no time titular. O Luan estava visivelmente fora de ritmo, a gente viu no jogo do meio de semana ele muito mal fisicamente. Então assim, para mim não tem nem discussão isso, mas levantaram isso na pergunta da coletiva e ele falou que o Luan estava no limite dele fisicamente, por isso que ele nem levou o Luan. Lembrando para você, ele também não levou outros jogadores como Gabriel Neves, Colorado e Marquinhos. Vamos falar agora de Jonas Toró, vamos falar de SAF, vamos falar de Claudinho, vamos falar de processo no Daniel Alves e muito mais. Antes eu vou pedir para você para deixar o seu like, não leva nem 2 segundos. Você nem precisa pausar o vídeo, mas você me ajuda demais. Vamos falar aqui desses caras. Começando aqui, vamos falar a respeito da SAF. Porque surgiu o boato aí de que o São Paulo teria chegado a um preço da SAF. Eu já falei para vocês, preço estipulado do São Paulo de venda de SAF, eu já tinha falado lá atrás, é de 2 bilhões. Porém, isso está sendo considerado muito difícil de ser colocado para frente pelo seguinte: o São Paulo tem muitos conselheiros ali dentro que naturalmente com a aprovação de SAF e venda do clube do São Paulo, eles vão perder autonomia, vão perder poder de mandar ali dentro. Então, para isso passar, vai ter que passar também pela votação deles. Eles vão ter que aprovar e isso é muito difícil de acontecer. O São Paulo está tendo sim reuniões para viabilizar isso. É desejo da diretoria atual, porém eles entendem que pelos conselheiros vai ser difícil colocar isso para frente e eu concordo plenamente. Eu acho que o São Paulo tem que vender até lá name rights no Morumbi, tem que achar outros meios, mas também tem que pensar com cuidado, indo colocando aos poucos isso para frente. Diferentemente de outros clubes aí do Brasil que estão já em estágio avançado para venderem suas SAFs, o São Paulo realmente tem um caminho um pouco mais lento se comparado a isso. O valor já tinha falado aqui para vocês anteriormente. Falando aqui a respeito de Jonas Toró, o Santos está vindo oferecer os mesmos jogadores que o São Paulo não teve interesse em trocar ali mais lá atrás pelo Luan, jogadores que para eles são totalmente ali descartáveis e para o São Paulo também seria, como o Jobson, por exemplo, não um jogador que seria utilizado pelo São Paulo numa posição que é bem disputada. Então, na minha opinião, o Jonas Toró só vai sair para o Santos se tiver uma proposta, um dinheiro sendo colocado e um bom dinheiro. Do contrário, para trocar por outro jogador que também não seria utilizado aqui, São Paulo não deve fazer negócio. O São Paulo tem na cláusula com Daniel Alves esse negócio da imagem do São Paulo, ou seja, Daniel Alves não poderia ficar atacando o São Paulo como ele vem fazendo constantemente e fez de novo semana passada, denegrindo a imagem do São Paulo mundialmente, e por isso o São Paulo estuda o contrato que fez com Daniel Alves e algumas cláusulas para viabilizar um processo contra o ex-jogador. E no que isso pode acarretar? Com esse processo sendo colocado à frente, o São Paulo ganhando esse processo, isso poderá levar a uma rescisão contratual. Ah, mas ele não joga mais em São Paulo. Exato, mas o São Paulo tem uma dívida para pagar o jogador. Caso o São Paulo ganhe esse processo, o São Paulo poderia ficar isento de pagar o que deve ao jogador. E vocês sabem, o São Paulo vai ficar pagando isso aí em 1 milhão de vezes parcelado. Então eu espero que o São Paulo consiga ganhar esse processo. O Daniel Alves tem que ser punido pelo que ele está fazendo com o São Paulo, com a imagem do São Paulo mundialmente. Falando aqui a respeito do Claudinho, que se destacou no Red Bull Bragantino, pode estar de saída do time do Zenit na próxima janela de transferências. Tem alguns times já interessados, é o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras também, e o São Paulo internamente discute a possibilidade de tentar uma investida pelo Claudinho. Um jogador caríssimo, é um jogador caríssimo, mas o São Paulo estuda maneiras de talvez tentar fazer uma proposta interessante. Lógico que se você for disputar com Palmeiras e Flamengo e eles colocarem muito dinheiro na mesa, é difícil ganhar dos caras, mas o São Paulo tenta fazer uma engenharia próxima à que fez ali pelo Soteldo. Pode-se criar uma novela também, assim como foi a do Soteldo, mas existe a possibilidade internamente São Paulo já se discute formas de, na janela do meio do ano, lutar pela contratação do Claudinho. Quero saber de você se você faria uma loucura para trazer o Claudinho para a equipe do São Paulo. Na minha opinião, sim, é um jogador com as características que o São Paulo precisa para o elenco, seria de altíssima ajuda para esse elenco do Rogério Ceni e vale sim uma loucurazinha, assim como o São Paulo iria fazer pelo Soteldo. Coloca aí no campo de comentários, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.